Campanha de vacinação contra o sarampo encerra na próxima sexta-feira. Receita libera consulta a lote residual de restituição do imposto de renda. Ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, desafio é de aumentar a representação feminina na política. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Mineiros aceitam proposta de reajuste salarial e greve da categoria chegou ao fim. Num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, criatividade pode ser a chave do sucesso. Secretário de Estado se reuniu com liderança da Polícia Militar. No esporte, Tigre joga mal e fica apenas no empate com o Figueirense. E ainda, os gols da 8ª rodada e a classificação do Campeonato Catarinense de Futebol. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Atenção, pais, encerra no próximo dia 13, portanto, sexta-feira, a primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. Em Criciúma, até o momento, os números são positivos. Faltam poucos dias para o fim da primeira etapa da campanha de vacinação contra o sarampo. A mobilização, realizada em todo o país, começou em fevereiro. A campanha do sarampo iniciou no dia 10 de fevereiro. O município de Criciúma, juntamente com o território nacional, já realizou o dia D, que foi no dia 15 de fevereiro, um sábado bastante ensolarado, um dia de praia que a gente acreditava que as pessoas não iriam procurar. E nós tivemos uma grande expectativa alcançada, as pessoas procuraram as unidades de saúde e a campanha vai encerrar agora na próxima sexta-feira, dia 13 de março. Segundo a técnica em enfermagem, esse ano a campanha foi positiva. Muita gente procurou uma unidade para conferir se a vacinação estava em dia. Porque a gente já tem uma segunda etapa preconizada para agosto desse ano. Expectativas foram alcançadas. O município de Criciúma atendeu até o momento 12 mil pessoas. Dessas 12 mil pessoas que compareceram nas unidades, 3 mil foram vacinadas. Isso quer dizer que um quantitativo de 9 mil pessoas compareceram para fazer a verificação e já estavam vacinadas. Então, a gente está verificando que as pessoas já estão conscientizadas, existe novamente a preocupação. E a mídia está nos ajudando muito a fazer esse chamado para que a gente consiga, então, conscientizar as pessoas, para que elas procurem e a gente possa, então, vacinar quem necessário for. Muita gente procurou a unidade, mas percebeu que já estava imunizado. Isso porque a campanha de vacinação contra o sarampo é apenas para conferir a vacina que já está no calendário vacinal. A preocupação do Ministério da Saúde surgiu após o aumento do número de casos de sarampo no Brasil. Se a gente conversar um pouquinho sobre a campanha do ano passado, nós tivemos a primeira e a segunda etapa realizada em outubro e novembro. Primeira etapa das crianças, um sucesso, os pais levaram as crianças. A segunda etapa já foi direcionada para os adultos e a gente não teve muito êxito nessa segunda etapa. Na primeira etapa de 2020, toda a população de 6 meses a 49 anos foram chamadas a comparecer, na maioria os idosos, os adultos que compareceram, que a gente teve então que fazer a vacina conforme necessário, porque a gente lembra que ela é uma campanha seletiva. Quando é uma campanha indiscriminada, toda a população naquela faixa etária é vacinada. E quando é seletiva, a gente precisa que a pessoa compareça na unidade para a gente fazer a verificação. Caso necessite, então a gente vacina essa pessoa. Conforme a vigilância epidemiológica, cada pessoa que procurou uma unidade de saúde para se vacinar contra o sarampo foi orientada também em relação a outras vacinas, para manter o calendário vacinal em dia. O profissional vacinador que está na sala de vacina, ele não faz só a verificação de determinada vacina, a gente tem que ter um olhar totalmente ampliado. A gente tem que lembrar que tem outras patologias que estão acometendo o território catarinense. Um exemplo, infelizmente, foi um óbito por febre amarela,
de uma pessoa de 42 anos que está na faixa etária preconizada para vacina e não recebeu essa vacina. Então, a gente faz esse chamado. Claro que está acontecendo a primeira etapa da campanha do sarampo, mas nós não podemos esquecer de fazer o chamado para que a pessoa vai procurar a unidade por causa do dentista, para pegar uma medicação, para uma consulta. Não esqueça de levar o seu cartão, dá uma passadinha na sala de vacina para que a gente faça a verificação. E para quem tem dúvida se ao longo da vida já se vacinou contra o sarampo, a orientação é para que procure uma unidade de saúde e verifique sua imunização. Caso a pessoa não tenha em mãos nenhum certificado de vacina, nenhum histórico de vacinação, nem aquela carteirinha de quando a gente era novinha, se não tem esse cartão, procure a unidade de saúde. E a gente faz um chamado que nesta quarta-feira o município de Criciúma vai estar com um posto itinerante na frente da Prefeitura Municipal de Criciúma, ofertando a vacina do sarampo no horário das 8 às 17 horas. Não só para os funcionários da Prefeitura, mas para os moradores, colaboradores, pessoas que procuram a Prefeitura. Vai ter esse posto itinerante das 8 às 17 horas, bem em frente à Prefeitura Municipal de Criciúma. A Receita Federal liberou consultas a lotes residuais de instituição do Imposto de Renda. Acompanhe. Já está disponível para consulta o lote multiexercício de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física, contemplando restituições residuais referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário para 72.546 contribuintes será feito no dia 16 de março, totalizando 240 milhões de reais. Desse total, pouco mais de 104 milhões são para contribuintes com prioridade no recebimento, que são idosos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone pelo 146. Na consulta à página da Receita é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização com a entrega de uma declaração retificadora. A Receita disponibiliza ainda aplicativos para tablets e smartphones, que facilita a consulta às declarações do imposto de renda e situação cadastral no CPF. A restituição ficará disponível no banco durante 1 ano. Além disso, o contribuinte que precisa declarar seu imposto de renda em 2020 deve ficar atento. O prazo para realizar a declaração já foi aberto e segue até o dia 30 de abril. Ontem, dia 8, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Muitos avanços foram conquistados e elas se destacam em muitas áreas que eram dominadas por homens, mas ainda existem espaços a serem conquistados. A desigualdade de gênero é um grande desafio. Um exemplo é a política. As mulheres ocupam só 15% das vagas na Câmara e também no Senado. Mas para garantir maior participação delas nesse universo, a legislação eleitoral traz novidades este ano. Das 81 cadeiras do Senado Federal, 12 são ocupadas por senadoras. Já dos 513 assentos da Câmara dos Deputados, apenas 77 pertencem a mulheres, ou seja, 15% do total. Se nós somos metade da população, seria adequado que nós tivéssemos metade das mulheres nos espaços de decisão política do país. A verdadeira democracia, ela é feita por homens e mulheres. E nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, então não é justo que nós sejamos subrepresentadas na política. Embora o número seja pequeno, é o maior desde a Assembleia Constituinte, quando 26 mulheres faziam parte do grupo. Uma das deputadas que trabalhou na elaboração e aprovação da Constituição Nacional foi esta. Maria de Lourdes Abadia, eu sou de Brasília e fui constituinte em 88. Na época, Maria Abadia apresentou 70 emendas à Constituição. 21 delas foram aprovadas. Ela também foi a primeira e única governadora do Distrito Federal até agora. Maria Abadia foi uma das homenageadas neste painel instalado na Câmara dos Deputados. A exposição temporária traz um recorte de grandes mulheres da política brasileira. As sufragistas, as pioneiras e as constituintes, como Berta Lutz, lutadora do movimento feminista.
E embora as paredes e a história mostrem mulheres fortes que lutaram pela garantia de direitos básicos como o voto, o trabalho ou mesmo a liberdade de decidir sobre a própria vida, poucas mulheres alcançam os espaços de poder na política. E a ausência delas faz com que direitos deixem de ser discutidos e políticas deixem de ser criadas, se não por falta de intenção, por desconhecimento das pautas e necessidades das mulheres. Para mudar este cenário, a bancada feminina da Câmara se reúne periodicamente para discutir medidas de proteção e garantia de direitos às mulheres. Tem muita divergência na bancada feminina por conta dos perfis ideológicos de cada uma. Mas a parte boa é que quando a gente vai discutir espaços de mulheres no poder, vai discutir as causas, a questão da violência contra a mulher, a questão das creches, essa coisa que sensibiliza as mulheres, eu vejo as mulheres se juntarem. Então, com certeza, esse número maior, pela primeira vez de mulheres no parlamento, nós vamos resultar em mais ações na defesa das mulheres, em projetos a favor das mulheres também. É muito importante esse salto de representatividade feminina que a gente deu nas últimas eleições. E essa importância vai além dos projetos de lei e das medidas que essas deputadas podem votar. A importância da eleição dessas deputadas é muito transcendente, sem falar na força simbólica das nossas filhas, das nossas meninas, olharem para uma sessão na Câmara dos Deputados e verem uma mulher, uma, duas, várias, discutindo, brigando, aprovando projetos, sendo derrotadas, sendo vitoriosas. Isso simbolicamente incentiva essas meninas a acreditarem que elas também podem, se elas quiserem, chegar ao lugar onde elas desejarem. Para garantir o mínimo de proporcionalidade na disputa eleitoral, a Lei das Eleições estabelece desde 2009 que as vagas devem ser disputadas por pelo menos 30% de candidatas. Mas com a formação de coligações para a disputa, muitos partidos acabavam não cumprindo essa meta. Mas a eleição municipal de 2020 traz uma novidade. Os partidos não poderão se coligar. Com isso, cada sigla será responsável por cumprir uma meta individual de pelo menos 30% de mulheres, sob a pena de não concorrer à eleição. Que não basta dar cadeira para essas mulheres, essas candidaturas têm que ser viáveis. Então, não são só 30% candidatas, elas têm que ter 30% do dinheiro e 30% do tempo de rádio e de televisão. A mulher está a caminho ainda, né? Então, o caminho é longo e a luta tem que continuar. E para continuar avançando, é preciso que as mulheres participem do debate e da disputa eleitoral. Nós precisamos trabalhar junto aos partidos políticos para que a gente possa cada vez mais aumentar essa participação feminina na política. A seguir, mineiros aceitam proposta de reajuste salarial e greve da categoria chega ao fim. A segunda-feira foi de muito sol e calor em toda a região sul catarinense. Acompanhe agora a previsão do tempo para o restante da semana. Amanhã, terça-feira, o tempo continuará firme em toda a região. Céu com poucas nuvens, predomínio total do sol e temperaturas elevadas. A mínima será de 17 graus e a máxima de 34. Na quarta-feira, a nebulosidade aumenta, porém ainda não há previsão de chuva. O sol continuará predominando. A temperatura mínima ficará na casa dos 17 e a máxima será de 30. Na quinta-feira, dia 12, o cenário se repete. Sol predominando em meio às nuvens. Tempo bom e firme em todo o sul catarinense. A mínima será registrada na casa dos 19 graus e a máxima não ultrapassa a casa dos 34. A sexta-feira também será um dia ensolarado, sem chuva e de calor na região. A mínima será de 18 graus e a temperatura máxima será de 35 graus. Mineiros de Criciúma e região aceitaram a proposta de reajuste salarial apresentada pelo sindicato patronal. Com isso, a greve da categoria chegou ao fim.
Greve dos trabalhadores da indústria de mineração da região chegou ao fim. Os profissionais iniciaram a paralisação no dia 24 de fevereiro, mobilizando Lauro Miller, Treviso, Siderópolis, Uruçanga e Içara. A categoria, que buscava um acordo junto às empresas já há alguns meses, parou as atividades de forma gradativa. A cada dia, os mineiros entraram em greve em um local diferente e retornaram às atividades depois de 3 dias. Na última semana, o sindicato patronal apresentou uma nova proposta, que foi analisada e votada em assembleia no sábado, em Treviso. 200 profissionais compareceram na reunião. Apenas um mineiro recusou a proposta e a maioria acabou aceitando a negociação, decidindo assim encerrar a greve. Na negociação firmada consta, entre outros itens, a concessão de reajuste salarial de 5,48% sobre os salários de dezembro de 2019 a partir de 1º de março de 2020. A concessão de abono no valor de 14,24% sobre o valor dos salários de dezembro de 2019 de cada trabalhador, que será pago em até 2 parcelas. A concessão do INPC acumulado no período de janeiro a dezembro de 2020, um aumento no piso salarial, além da garantia de estabilidade até os 15 anos, com a adequação de algumas regras. Ser criativo é uma competência que nos move a pensar em soluções, resolver problemas, criar alternativas, produzir novos projetos. No mercado de trabalho, essa habilidade pode representar o diferencial que nos conduz ao sucesso. O ato de criar, inventar e ter ideias originais. Essa é a definição de criatividade. Seja em casa, no palco ou até numa conversa com um colega, ser criativo é um diferencial muito grande. Tanto que muitas empresas consideram essa habilidade um dos principais requisitos para entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho brasileiro passou por diversas reformulações nos últimos anos. Cerca de 1.600 novas categorias de empregos foram criadas. E um dos principais requisitos dos novos empregos é sim a criatividade. Até bem pouco tempo atrás, a criatividade era considerada a 10ª habilidade mais importante para o mercado de trabalho. Hoje, ela já está entre as 3 principais, para quem quer ser um profissional bem-sucedido. E isso vale para todas as áreas, viu? Sem exceção. E criatividade é o que não falta para as amigas Cristiane e Silvia. As duas trabalham com artesanato e estão sempre com novas ideias. Muitas vezes você não tem o produto que você precisa para aquela peça. Você fica uma noite sem dormir, mas resolve a situação. No dia seguinte você tá com aquilo, te deu um estalo na madrugada e você sabe o que você vai pôr ali. Um botão no lugar do olho, você vai criar um olho ou você vai comprar um olho pronto. Tudo é a tua necessidade. Você está sempre criando alguma coisa? Sempre, mesmo porque as minhas alunas me pedem todos os dias coisas novas. O que a gente vai fazer na próxima aula? Então eu sempre tenho que estar inovando. Para esse especialista, a habilidade nasce conosco, mas precisa ser exercitada. E todos nós somos capazes de desenvolvê-la ao longo da vida. O cara tem que correr atrás do sonho. Tem que acreditar e fazer o que ele gosta. Muitos não têm essa coragem, até na hora de tomar a decisão do que fazer. Aí acabam fazendo a escolha influenciados pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo patrão, pela namorada. Vai trocar lá na frente. Não tem coisa pior do que passar a vida inteira fazendo aquilo que você não gosta. Pessoas criativas são mais bem-sucedidas? São mais ousadas e muitas vezes bem-sucedidas. Segundo o economista, o estímulo do pensamento deve ser aperfeiçoado já na infância. Eu digo que o grande problema não está na pré-escola, no jardim de infância, porque ali é bonito, a sala é lúdica, é cheia de desenho. O problema começa na educação formal. O ambiente desfavorece. As salas são padronizadas, com cores pastéis, não tem nada de estimulante. Por isso que o aluno acha que ir para a escola é um castigo.
A Magda sabe o quanto é importante estimular a criatividade do Matias, que tem apenas 5 anos. Ele ajuda em tudo, até na decoração da festinha de aniversário. Hoje é aniversário do Matias, então acabou que a gente vai seguindo o que ele quer, mas eu não posso fazer a festa para mim, eu tenho que fazer a festa para ele. Então ele inventa 1000 coisas e aí a gente vai costurando o que ele está querendo para organizar e ele vê hoje o resultado e fala, nossa, a festa é do jeito que eu imaginei, né? Matias, você que escolheu o tema da sua festa? Que tema que é? Guarda do Leão. Por que você escolheu esse tema? É muito legal. E as meninas têm que... Devia assistir. É muito legal. Agora, se você acha que não é tão criativo ou não sabe como desenvolver essa habilidade, algumas atividades simples podem ajudar bastante. É só usar a imaginação e se colocar à prova todos os dias. Saia da rotina, leia coisas diferentes, assista filmes diferentes do que você está acostumado, como é que se diz? Vá a exposições, vá a galerias, vá a teatro, vá a espetáculos, vá a shows, vá a espetáculos esportivos, faça o máximo possível de diferente. Claro, se puder viajar, viaje também. E quando viajar, aproveite as oportunidades que qualquer cidade oferece. Você imaginou que era tão criativa assim? Que nada, a gente entra não, eu acho que eu vou fazer alguma bolinha, sai um monte de coisa legal. Então hoje tem muita, é uma gama muito extensa o artesanato. A gente cria muito mais, a gente está com a cabeça muito mais ativa, né? E a gente consegue de repente falar assim, poxa vida, de uma boneca eu parti por uma bolsa e da bolsa já virou o enfeite de porta de maternidade e aí você junta e você começa a abrir um leque. Você não fica só numa peça, você começa a espalhar isso. Agora o esporte. Jogando em casa, o Tigre não conseguiu passar de um empate com o Figueirense. Não fosse um erro da arbitragem, o time da capital teria até vencido o jogo. Confira também os demais jogos da rodada. O sonolento Criciúma deu a primeira bobeira ainda no primeiro tempo. Por muito pouco, o atacante do time de Florianópolis não empurrou a bola para o gol. Confira novamente no replay como o Carvoeiro se safou bonito. Observe agora como o Figueirense troca passes tranquilamente. Os jogadores do Alvinegro da capital saem com a bola dominada do sistema defensivo, trocando passes, sem interpelação alguma dos jogadores do Criciúma. É uma transição da defesa para o ataque, sem incômodo algum. O ataque do Figueira seria perfeito se a arbitragem não tivesse anulado de forma incorreta este gol, marcando o impedimento. Repare como o jogador do Figueirense estava em posição legal. Errou o juizão. No último lance do jogo, Agenor ainda fez uma defesa importante. Final, Criciúma 0, Figueirense também 0. Mesmo resultado para Marcílio Dias e Tubarão, que jogaram em Itajaí. Poucas chances de gol e o placar mesmo ficou fechado. Final, Marcílio Dias 0, Tubarão também 0. Em Brusque tivemos Brusque e Concórdia. Igor Campos fez Bruscão 1-0. No segundo tempo, Calixto empatou para o Galo do Oeste. Final, Brusque 1, Concórdia também 1. Em Floripa jogaram Avaí e Juventus. O Leão da Ilha pulou na frente com este gol de Wesley. Avaí 1-0. O Juventus empatou com este gol de Frigeri, 1-1. Mas aos 47 minutos do segundo tempo,
Da Silva fez o gol da vitória havaiana. Final, Avaí 2, Juventus 1. Em Chapecó, a Chapecoense venceu a primeira no Catarinense. Foguinho abriu os trabalhos em cima do Joinville. Chapecoense 1-0. Derlan ampliou. Chapecoense 2-0. Guedes fechou a conta para o Verdão. Final, Chapecoense 3, Joinville 0. Rodada encerrada, é hora de conferirmos a classificação e os próximos jogos do Campeonato Catarinense. O Brusque continua ostentando a liderança isolada do campeonato com 17 pontos. O Avaí agora é o segundo com 16. Na terceira colocação figura o Marcílio Dias com 15 pontos. Com 12 pontos na quarta posição está o Figueirense. O quinto colocado é o Joinville, que soma 10 pontos e 3 vitórias. O Criciúma permanece na sexta colocação com 10 pontos e 2 vitórias. O Juventus de Jaraguá vem na sétima colocação com 8 pontos. A Chapecoense está na oitava posição e soma 7. O Concórdia é o nono com 6 pontos, 1 vitória e saldo negativo de 2 gols. O Tubarão é o 10º com 6 pontos, 1 vitória e saldo negativo de 12 gols. A última rodada da primeira fase do campeonato será realizada no próximo domingo. Todos os jogos estão agendados para as 4 da tarde. Em Florianópolis, o Figueirense recebe a visita do Brusque. Em Joinville, teremos o clássico entre Joinville e Criciúma. Em Tubarão, o Tubarão pega a Chapecoense. Em Jaraguá do Sul, Juventus duela frente ao Marcílio Dias. E em Concórdia, jogarão Concórdia e Avaí. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.